Já estamos de volta, programa Profissionais de Sucesso. Que alegria ter você conosco. Muito obrigado por estar junto, acompanhando nosso programa. Nós tivemos aí o primeiro bloco, uma psicóloga falando, né, sobre o lado da psicologia, a origem dela também, veio lá do interior do Paraná, né, e que veio para cá com objetivo, né, não sei, ela veio com 9 meses? 9 meses de idade. 9 meses. Família Becker. Família Rickenbacker. Rickenbacker. Olha, é alemão de todos os todo lados. Jeito. E aí, seu sonho de gostar da psicologia acabou se formando. Pedagogia, aliás, pedagogia não. RH, pedagogia é eu. RH e psicologia. E hoje atua dentro da Interfibras, justamente no trabalho de conversar com os funcionários para que eles se sintam bem. A gente vai falar mais um pouco agora sobre a parte da educação profissional, o jovem aprendiz. Mas antes eu quero mandar um abraço ao pessoal da Assessoritec, que acompanha muito o programa e apoia esse projeto. Também a La Madre Imóveis, aqui de Schroeder, que aposta no projeto da educação, da formação profissional, né? E a gente vai ter uma entrevista aí com um sócio da La Madre Imóveis, que é o César Tomazelli. Logo tem essa entrevista também, falando da trajetória desse empreendedor ali da nossa região de Schroeder. E também mandar um abraço para a Credicop, grande parceiro nosso do projeto aqui da TV BE Canal 11, Programa Profissionais de Sucesso. E continuando a conversa agora, falando sobre esse jovem aprendiz. O jovem aprendiz, eu falo porque eu fui jovem aprendiz, eu registrei minha carteira na Tupi com 14 anos, como aprendiz torneiro mecânico. Então eu conheço um pouquinho dessa trajetória e a Assessoritec hoje desenvolve esse trabalho. E a gente tem a alegria de ter a Interfibra como uma das parceiras desse projeto, que é fundamental, né? Sim. Escola, empresa e a pessoa que quer ser um grande profissional. Exatamente. O programa Jovem Aprendiz, ele, além de dar um suporte ao profissional que já está lá e às vezes muito sobrecarregado, né? Porque hoje eu entendo que as empresas elas precisam de profissionais multi, né? Então, um profissional ele exerce às vezes funções variadas e nesse mundo o jovem aprendiz vem para aprender, como fala o nome, e para auxiliar, para dar um fôlego, um respiro para o profissional que já está lá e que muitas vezes ele está sobrecarregado, né? Então, o programa Jovem Aprendiz, quando a gente começou para o cumprimento da lei, que a gente tem uma lei de Jovem Aprendiz, e a Assessoritec, ela nos ofereceu uma boa oportunidade de trazer jovens aprendizes principalmente para a área do RH e do comercial. E hoje a gente tem 3 jovens aprendizes lá com a gente que nos auxiliam em diversas situações. Coisa boa escutar isso, coisa boa, porque esse jovem aprendiz que começa, se eu não me engano, desde os 14 Sim. Até 23, 25. 24 anos, 24 anos, né? Isso. Até 24 anos. Então, muitos deles nunca tiveram a oportunidade de trabalhar em lugar nenhum. Nunca. É um aprendizado para eles, né? Nós ensinamos, mas nós aprendemos junto com eles também. Com certeza. Porque eles vêm de uma geração muito diferente da nossa, que teve que fazer a migração do analógico para o tecnológico. E eles nasceram, por exemplo, a gente tem uma jovem aprendiz lá com 14 anos, tem um jovem aprendiz com 16. Eles nasceram nessa era tecnológica. Então é uma troca. Porque nós ensinamos sobre postura de trabalho, sobre o trabalho em si, e eles nos ensinam muito sobre tecnologia. Com certeza. E sobre essa nova geração que vem aí do mercado de trabalho, que eu confesso que não é fácil, né? É a geração... porque o jovem, né, a gente volta mais no tempo, eu sou um pouco mais velho,
Nossos pais diziam, o que será dessa geração? Sim. Que nós éramos os fora da curva. Aí depois vem mais uma geração. E aí a minha, que eu dizia, meu Deus, O que será o desses que jovens? será desses jovens? E agora as pessoas que estão com 30, 40 dizem, o que serão desses de 10 a 20 anos? Isso mesmo. Mas o mundo se transforma e se adapta. Graças a Deus, né? O lado digital, a tecnologia, ela veio com uma força gigantesca. E tem muita gente que acredita só ali na solução. Mas o lado analógico precisa também. Com certeza. E assim, ó, Anelísio, o digital, ele não vai sair das nossas vidas. Vai aumentar. Vai aumentar. O que a gente precisa é dosar e não proibir o digital. O digital veio para ficar. É uma coisa que não vai sair, em hipótese alguma. O que a gente precisa é dosar o digital com os nossos conhecimentos de pessoas que não viveram a era digital, né? E eu vejo, agora a gente está contratando essas pessoas que estão fazendo agora 18 anos, 20 anos que a gente está contratando, são pessoas que nasceram na época que eu comecei a trabalhar, né? Uma época muito diferente. E hoje em dia, a grande dificuldade das pessoas é que elas estão vindo para o mercado de trabalho despreparadas. E uma grande oportunidade de se preparar é fazer o programa Jovem Aprendiz. Com certeza. Ou fazer um programa profissionalizante, ou fazer um programa até mesmo de como se comportar no local de trabalho. Porque realmente eles vêm de uma geração que os pais estão trabalhando loucamente e que pai não... e mãe, né? Que antigamente era só o pai e a mãe cuidava. Falo de pais... Esse antigamente a gente fala 15, 20 anos atrás. Isso mesmo. E eles têm loucamente que trabalhar para dar conta, né? Das demandas do dia a dia e até mesmo da criação. E eles não têm um suporte, eles vêm sem o preparo, né? Então, o programa Jovem Aprendiz, ele dá esse preparo. Porque muitas vezes a gente encontra lá na entrevista jovens totalmente despreparados para o mercado de trabalho e que são muito influenciados pela tecnologia, vendo aquilo como uma verdade absoluta. Mas eu acho que a gente tem alguns influenciadores anônimos, né? Que participam desse processo de uma forma até assustadora. Não é só, não vou falar só de TikTok, Instagram, esses meios digitais, como até a própria televisão, que mesmo que muitos jovens hoje, abaixo de 25, 30 anos, não assistem televisão, mas ainda tem alguns casos que influenciam. Quando um programa de televisão mostra que alguém do dia para a noite ficou milionário porque criou muitos amiguinhos e tem milhões de seguidores. Isso mesmo. E faz com que as pessoas acham que vão... Aquilo ali é um caso. É uma exceção. Uma exceção. Uma exceção. E as pessoas se iludem. Exatamente. Então elas vão trabalhar na empresa e quando enxergam um salário lá de R$1.500 a R$2.000 por mês, que é a realidade da maioria das pessoas, dizem, eu não vou ficar trabalhando nisso aqui porque a minha vida não é isso. Só que se eles não construírem uma profissão, eles vão chegar nos 60 ganhando salário mínimo. Ganhando salário mínimo e às vezes, muitas vezes se sujeitando a subempregos, não desmerecendo nenhuma categoria de empregos, mas aquilo que eles almejaram e viram como o ideal, né? Porque a tecnologia, as redes sociais, elas vendem muito como um ideal de vida, aquelas viagens, aquele deslumbre, né? E eles não vão alcançar em momento nenhum, porque isso são para poucos. E tu sabes que a rede social é a mentira plena, vamos ser honestos. Exatamente. Né? É uma mentira, você pega na rede social uma pessoa postando que está num resort, que está numa praia X ou Y, e ela faz montagens porque ela não estava lá. Mas ela faz aquela coisa de achar que está no auge, e os amigos, e botam lá e curtem e compartilham. Então é uma facilidade de você mentir muito grande, e mostra coisas que parecem ser verdade. E é uma idealização que o jovem não vai alcançar. Não vai. E aí ele se frustra. E aí o índice
de depressão nos jovens hoje. Vai aumentar cada vez mais. E cada vez mais. A gente tem uma taxa de jovens com depressão e suicídio muito maior. Assim, eu não estou falando de 15% a mais. Eu estou falando do dobro nessa geração. Porque elas se frustram. Porque a rede social às vezes mostra o mundo ideal, mas não é o mundo real. Não é real. E aí por isso entra um projeto que a gente... né, eu sou filho desse projeto há anos atrás, lá em 1980, 81, eu fiz o torneiro mecânico aprendiz. Né? Entrei na Tupi como aprendiz. E me abriu uma possibilidade. Eu começava ganhando, era 2/3 do salário mínimo. Tá? Mas quando eu entrei efetivo para dentro da Tupi, passei a ganhar salário mínimo e começou a crescente, porque eu comecei a atuar num torno. Sim. E começou a construir uma carreira profissional. E a gente conseguia ver um crescimento sólido. E é passo a passo. Passo a passo. É devagar. E o que a tecnologia hoje ela traz, eu não estou desmerecendo a tecnologia, acho ela importante e necessária. Mas a tecnologia traz um clique, um deslize de dedo e você está em outro mundo. E não é assim. Se constrói uma carreira com tempo, com persistência, com altos e baixos, né? E o limiar de frustração dos nossos jovens que estão vindo para o mercado de trabalho, ele é muito pequeno. E é isso que a gente tem que trabalhar. E aí esse jovem aprendiz hoje é o caminho, deveria estar em maior escala até. Muito maior. Né? Que é dar a oportunidade a esse jovem que quer subir degrau a degrau, e ter um grande sucesso na vida. Aliás, a maioria dos grandes empreendedores começaram lá no chão de fábrica, às vezes varrendo o chão, né? Fazendo até limpeza de banheiro, trabalho simples, mas eles enxergaram lá dentro a oportunidade e começaram a ser provocados para estudar e foram se desenvolvendo e chegaram a ser grandes empreendedores hoje. Eu acho, Anelísio, que o jovem aprendiz, ele é uma oportunidade única de inserção no mercado de trabalho de qualidade. E é um dos poucos meios que valorizam o jovem hoje em dia. Então, acho que é de suma importância as empresas terem esses jovens, aprenderem também com esses jovens e ensinarem esses jovens e moldarem esses jovens conforme a cultura da sua empresa, porque o jovem aprendiz ele pode seguir carreira na sua empresa, porque quando ele entra na sua empresa como primeiro emprego, ele não traz vícios de outra, ele pode ser moldado conforme a cultura organizacional que você tem. Professora, eu ia falar professora porque eu trabalho com professores, mas psicóloga Tânia, você o dia a dia está conversando com essas pessoas. Esses jovens, como você disse, a maioria deles vem sem nenhuma experiência anterior. E dentro de uma empresa que é sólida, estruturada, como é a Interfibras, vários e vários anos, eu acho que tem mais de 50 anos, né? Assim, a Interfibra como Interfibra, como grupo, desde dos Hansen, ela tem por volta de 40 anos, ou mais de 40 anos. Uhum. É porque o grupo Hansen é mais velho, mas a Interfibra foi construída depois da Tigre. Antes Tigre Fibra, aí Interfibra e depois o grupo Geoplas comprou, mas manteve o nome porque é forte. Então tem uma história Uma história. E essas pessoas, elas estão entrando nessa empresa, tá? E elas têm que ter o senso de pertencimento. Exatamente. De querer crescer na vida e não precisa estar pulando de empresa em empresa. Hoje é muito volátil. Muito volátil. E aí eles perdem a oportunidade porque eles não criam raiz. Antes, Anelísio, a gente costumava falar assim que era o seu João da Tupi, era o seu João da Tigre, né? Hoje a gente perdeu, né? Essa identidade, porque é muito volátil, porque qualquer coisa muda de emprego, mas construir uma carreira sólida. A gente tem funcionários lá de 30 anos que vêm lá desse grupo, né? E que
que pertencem, que têm orgulho em pertencer. Mas dentro dessa empresa eles se desenvolveram, eles foram crescendo de funções, foram ocupando espaços e se sentindo útil e se sentindo bem naquele local. Com certeza. E esse é o desafio, né? E esse é o lado da psicologia, justamente, que vocês fazem esse trabalho bonito dentro da Interfibras. De acolher, entender e buscar um local que ele se sinta bem e que ele possa se desenvolver. Então, a Assessoria Tech faz o trabalho dela ensinando e nós fazemos o trabalho inserindo no mercado de trabalho. Que parceria boa, hein? Que bom. Nosso tempo está esgotando, mas eu estou muito feliz por esse diálogo, né? Isso aqui não é entrevista, isso aqui é um diálogo, né? É uma conversa. Gostosa. E eu acho que a gente vai convidar mais vezes, né? Estou à disposição. Precisamos levar para as pessoas a boa informação. Sim. E essa é a razão do programa Profissionais de Sucesso. Deixo você para fazer uma consideração final para esses jovens que estão querendo se inserir no mundo do trabalho. Primeiramente, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de apresentar a minha empresa e minha profissão e dizer que os jovens, o caminho hoje, apesar da internet ajudar, o caminho hoje é o estudo. E sempre foi, né? Mais do que nunca, o caminho é o estudo. É isso, minha gente querida. Então tá aí a dica de uma psicóloga que atua diretamente na contratação de pessoas, no convívio e em fazer as pessoas entenderem que onde elas estão é o melhor lugar. Obrigado mais uma vez, psicóloga Tânia. Você é sempre bem-vinda. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar em seguida para conversar com uma aluna muito querida, né, que também tem história para contar.